Irmãos, muito boa noite. É um prazer estar aqui com os irmãos mais uma vez. Vamos meditar na palavra do Senhor. Eu estou muito feliz com essas reuniões semanais. Nós não tivemos na semana passada, porque foi a semana do Capacitação Memorial e do PH e Família. Mas eu estou muito feliz porque nós estamos tendo boas visualizações. Isso é muito bom. Né? O evangelho está sendo divulgado de forma mais abrangente, então a gente pode tirar aí alguns frutos, pelo menos desse cenário não tão favorável que é a quarentena. Hoje nós vamos meditar na primeira carta de João, vamos continuar o nosso estudo, vamos meditar no capítulo 2. Não tem como a gente meditar em todo o capítulo, certo? Porque é muita coisa, são 29 versículos e aqui ele fala de coisas que realmente a gente tem que dar uma atenção maior e especificamente. Então nós vamos dividir esse esboço em dois, ok? Essa semana eu vou começar e próxima semana eu vou terminar 1 João capítulo 2. Nós vamos hoje dos versículos do 1 ao 17 e na próxima semana nos versículos 18 a 29, porque a partir do 18 ele começa a falar de tipos de anticristos e não dá para eu dar os versículos 1 a 17 e a gente estudar aqui os versículos de 1 a 17 e eu ainda entrar nesse assunto a partir do 18, tudo hoje. Só se o nosso estudo fosse de 2 horas, e aí eu acho que você ia embora, não sei se você ia aguentar, certo? Então, para não ficar tão cansativo, eu dividi os 17 primeiros versículos e os 18, do 18 em diante, nós vemos na próxima semana. Eu vou ler inicialmente os versículos 1 e 2, ok? Do capítulo 2 aqui de 1 João. Nós vamos discutir sobre ele, e depois a gente parte para os próximos versículos até o 17, ok? Então, acompanhe comigo. Antes da leitura, eu vou fazer uma breve oração e assim vamos continuar, vamos começar o nosso estudo, ok? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de meditarmos a Tua Palavra. Nos dá a maturidade, nos dá entendimento do Espírito Santo para que possamos entender as Tuas verdades. E obrigado, Senhor, por cada um que está assistindo essa transmissão. Abençoa a todos nós, que nós possamos crescer espiritualmente mais uma vez. É isso que nós te pedimos e agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Versículos 1 e 2 do capítulo 2 de 1 João. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Interessante essa expressão do mundo inteiro, né? Jesus morreu pelo mundo inteiro, então é interessante, vamos discutir sobre isso, tá? Então, o que é que João ele quer nos passar nesse livro como um todo? Ele quer que nós tenhamos uma correta percepção do pecado. Uma correta percepção. Por quê? Porque quanto mais a gente entende um pecado verdadeiramente, sem nos justificarmos, sem colocarmos a culpa em outras pessoas, mas muitas vezes quando pecamos, quando a gente coloca a culpa primeiro na gente mesmo, por causa da nossa natureza, quanto mais nós entendemos o pecado, mais nós estamos nos aproximando de Deus. E é isso que João quer. João quer que nós nos aproximemos de Deus. E ele sabe que para a gente se aproximar de Deus, primeiro, nós devemos conhecer a nossa natureza caída, certo? Veja lá, quando ele chega no capítulo 1, versículo 6, que nós vimos na semana retrasada, ele diz, olha, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, não dá para viver pecando e dizer que tem comunhão com Deus, certo? Ou seja, essa é a diferença de pecar e de estar no pecado. Certo? Existe uma leve diferença, que faz toda a diferença, na verdade, certo? Entre pecar e estar no pecado.
Por quê? Uma coisa é o pecar, o ser humano ele peca constantemente, salvo ou não salvo. Mas estar no pecado é você viver uma vida de pecado, você ter uma vida constante em pecado. Por exemplo, se você mentiu e pediu perdão, você pecou. Se você adultera e tem um amante, você está em pecado. Porque você mantém aquela constância no pecado e a sua atitude de ter um amante não mostra que você está arrependido. Você não está livre ali. Você mentiu e se arrependeu. Você está livre, você pediu perdão, você reconheceu. Você ainda está com a amante. Você vive uma vida de pecado. Ok? Pecar e estar no pecado. Ele vai dizer, não condiz você dizer que pode estar no pecado e amar a Deus. Não tem lógica isso. Não são compatíveis essas duas verdades. Ok? Então, 1 João, aqui, o 1 ao 8, né? 1, versículo 8, capítulo 1, versículo 8, vai dizer assim, ó, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Por quê? Porque mesmo crentes, lavados e regenerados, quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente vai vendo o quanto a nossa natureza clama em contraste à lei de Deus, ao que Deus nos coloca para vivermos. Afirmar que não existe natureza pecaminosa também é uma mentira, nós estamos mentindo. A verdade é que quanto mais nos aproximamos de Deus, mais visíveis se tornam as nossas intenções pecaminosas. Mais a gente consegue fazer um raio-x na vida da gente e dizer, rapaz, eu não consigo produzir bondade por mim mesmo. Eu não consigo produzir solidariedade por mim mesmo. Eu não consigo produzir perdão por mim mesmo. Eu não consigo produzir humilhação, arrependimento por mim mesmo. A gente vai vendo que a gente produz essas coisas, mas isso não vem da gente. Isso vem de Deus. Ou seja, a gente começa a atribuir o mérito a quem deve ter o mérito. É nosso Deus. A gente começa a perceber isso. O pecado, ele é uma realidade em nossas vidas. Eu coloquei isso aqui no esboço. Ou seja, desconfie daquelas pessoas que se acham mega crentes, que se acham ultra crentes, que acham que estão corretos em todo o tempo. Graças a Deus, Deus me deu uma esposa que ela me lembra todos os dias que em muitas das minhas atitudes eu não estou correto. Graças a Deus. Porque a minha tendência pecaminosa é achar que eu estou correto em tudo. Então ela diz, olha, você agiu correto, mas da maneira errada. Você poderia ter ido por um lado mais tranquilo. E aí eu vou começando a me policiar. Muitas vezes peço perdão, devo pedir. Muitas vezes sou teimoso e não peço. Mas Deus vai colocando pessoas nas nossas vidas. E em primeiro lugar a palavra. Para nos quebrar, para nos esmiuçar. Porque não se engane, todos nós estamos no mesmo barco quanto a isso. Todos nós estamos no mesmo barco quanto à natureza pecaminosa e constantemente precisamos ser lembrados que nós devemos nos humilhar e entregar toda a nossa aflição, toda a nossa ignorância a Deus. Então, quando aquele crente que se acha super crente, que se acha o dono da verdade, desconfie dessa pessoa. Por quê? Porque ela está distante de Deus. Porque para estar perto de Deus, como João está entrando nessa lógica, a gente tem que entender a nossa natureza pecaminosa. Então aquele crente que só julga os outros, que ele é o dono da verdade, na verdade, ele está muito distante de Deus, porque ele não entende a sua natureza. O pecado, ele é uma realidade na vida de todos nós. Ele é uma realidade no regenerado e no não regenerado. E esse é o diagnóstico que João vai entrar aqui na carta. Ele vai iniciar com um problema. O problema da sua vida é o domínio do pecado. É um domínio que não é um domínio para nós regenerados,
por causa do Espírito Santo. Mas não chega a ser um domínio, mas é uma presença. Ele ainda é presente nas nossas vidas. E aí nós podemos ter duas reações diante disso. Nós podemos nos desleixarmos, o desleixo, que é assim, não, já que Cristo morreu por mim, que ele venceu todos os pecados, né? Eu já tenho a salvação, eu vou relaxar aqui, porque eu sei o que eu pecar já está perdoado. Esse é o desleixo. E o outro extremo é o desespero. Eu coloquei aqui no esboço. É o desespero. É dizer, é você entrar em parafuso e dizer, a presença do pecado, ela está na minha vida, eu não consigo me desapegar dela. O que é que eu faço? Toda vez, todo dia eu peco, eu não consigo me... Se eu não estou falando, eu estou pensando o pecado, a pessoa pode entrar em desespero. Então são dois extremos, são dois opostos. Você vê que um está totalmente oposto ao outro. Desleixo e desespero. E João responde a essas duas reações. Veja o versículo 1. Filhinhos, veja como ele trata aqui, meus. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Versículo 1. E o 2 também ele vai dizer, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, precisamos lutar contra o pecado. Olha o que ele está dizendo assim, ó. A recomendação aqui, eu escrevo para que vocês não pequem. Se João está mandando, através da palavra de Deus, nós não pecarmos, significa que os filhos, olha, filhinhos meus, eles têm a capacidade, vinda do Espírito Santo, de resistir ao pecado. Se existe uma ordem para a gente não pecar, nós somos capazes de resistir ao pecado. Esse é o propósito. João está dizendo assim, ó, cuidado com o pecado. Não podemos pegar a graça perdoadora de Deus como desculpa do pecado. Ele vai dizer assim, olha, a presença do pecado é inevitável na sua vida, mas isso não impede de você lutar diariamente contra ele. Você deve ser vigilante quanto a isso. Porque o pecado, Joe Owen, eu coloquei aqui, ele diz uma frase muito boa sobre esse estudo, que ele vai dizer assim, ou nós matamos o pecado diariamente, ou ele vai nos matar diariamente. Se você subestimar o pecado e achar que você pode controlá-lo, na verdade você não está controlando. Ele está controlando você e ele vai controlando aos poucos, a ponto de você começar a achar que muitas atrocidades bíblicas são bonitas e são permitíveis de se fazer. Certo? Uma pessoa que é da igreja e ela começa a viver em pecado, é porque ela está totalmente a par da palavra de Deus e ela começa a se achar no direito de viver essas experiências longe de Deus. Ela está se auto-enganando, ou seja, diariamente o pecado está vencendo sobre ela. E por que João ele é tão insistente a falar de pecado? Porque nós precisamos todos os dias diagnosticar o pecado. Nós precisamos entender o que é pecado todos os dias nas nossas vidas. Por que eu não devo praticar isso? Porque isso transgride a lei de Deus. Parece tão batido, né? O que é pecado? É toda a transgressão da lei de Deus. A gente sabe disso, mas às vezes a gente esquece isso porque a gente está pecando, então a gente esquece. A gente esquece do quanto desagrada a Deus infringir a sua lei. Ele exige muito mais obediência do que o sacrifício. Na verdade, ele quer obediência e ele não quer sacrifício, né? É isso que ele vai falar lá em 1 Samuel. E veja que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Veja, por exemplo, vá um pouquinho comigo em algumas páginas aqui. 1 João 3, versículo 8. 1 João 3, vou dar um tempinho para você abrir, certo? Para ficar mais espontâneo, né? 1 João 3, 8, diz assim, ó. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus,
para destruir as obras do diabo. Aí vai no versículo 10 desse mesmo capítulo, certo? Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Veja, ele não dá um meio termo. Ele diz assim, olha, ou você é filho de Deus ou você é filho do diabo. Ou você vive na luz ou você vive nas trevas. Não tem aquele meio termo. Não dá, não tem neutralidade nisso. O diabo, ele anda nas trevas. Se você pratica o mal, se você vive em pecado, você é filho do diabo. Agora, se você se arrepende, se você atribui, joga toda a sua ansiedade, sua fraqueza para Deus, atribui que as obras dele, na verdade, lhe salvam, então você é filho de Deus, você anda na luz. Ele é direto contra isso. Não é, talvez você seja meio termo. Não existe isso, certo? Não existe. Só existem dois lados, certo? Então, ó, o pecado destrói relacionamentos. O pecado, ele destrói vidas. O pecado, ele destrói famílias. Não demore na luta contra o pecado. Não ache que você pode driblar o pecado. Ou você pode ter um pecado de estimação e achar ainda que é filho de Deus. Cuidado com isso. O João aqui, ele nos mostra sobre dobrar os joelhos, sobre entender a seriedade do pecado, sobre se humilhar, para que nós possamos cada vez mais estar conhecendo o Pai e juntos cada vez mais dele. Então, não brinque, entenda que a sua natureza, ela não vai se inclinar espontaneamente para o bem. Entenda isso. Isso é uma coisa que faz a gente se autoavaliar. A sua natureza, ela não vai ter criatividade para com o bem. Ela vai ter criatividade para com o mal. Ela é inclinada para o mal. A sua natureza, ela é traiçoeira graças ao pecado de Adão. Então, o que sair de bom de você, o que sair puro de você, procede de Deus. Então, você precisa pedir a Deus, você precisa orar, você precisa clamar para que as suas atitudes sejam as atitudes de Deus. Isso é importantíssimo. E ele nos conforta também, não é? A gente entra nessa... É o primeiro aviso aqui, não seja desleixado, mas também não entre em desespero. Poxa, agora eu sei que a minha natureza é pecaminosa, o que é que eu faço se tudo que é inclinado para mim é mal? Mas calma. Ele continua no versículo 1. Se todavia alguém pecar, se você chegar a pecar, se você chegar a cair por causa da sua natureza, porque você é depravado antes de Cristo lhe regenerar, ele vai dizer, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Temos um advogado. E é interessante esse termo advogado, porque parece que é diferente do advogado de defesa que nós conhecemos hoje na justiça. O advogado de defesa, ele vai provar que você é inocente, certo? Essa é a intenção da sua defesa no julgamento. Ele vai fazer de tudo, mesmo que você não seja, ele vai tentar juntar provas, mesmo que sejam falsas, porque você é inocente. Ele vai tentar ou aliviar a sua pena, né? Ele vai dizer, olha, eu sei que ele fez isso, mas ele estava sobre uso de remédios, ele vai tentar arranjar justificativas para pelo menos reduzir a sua pena. Jesus é o nosso advogado, mas ele não é advogado assim, certo? Ele não está do lado do pai dizendo, ô senhor, Eduardo, rapaz, ele é um cara meio esquentado, mas você tá vendo, ele está na quarentena, ele está meio estressado, é por causa disso que ele está assim, então alivia para ele, Senhor. Jesus, ele não é o nosso advogado de defesa para tentar juntar provas ao nosso favor pelas nossas atitudes, porque não existem essas provas. Ele é o advogado de defesa que já cumpriu a nossa pena e chega para o juiz e diz, ele pecou, Deus, mas eu já paguei a pena dele. Ou seja, esse pecado não pode cair sobre ele. Ele não precisa pagar por esse pecado. Ele não pode pagar por esse pecado, na verdade, Pai. Por quê? Porque eu já paguei por ele. Essa é a defesa de Cristo. A defesa dele não é juntar provas ao nosso favor tentando provar que a gente é inocente. É dizer, ele é culpado,
Mas agora ele é inocente, porque essa pena todinha que o Senhor já aplicou sobre ele, por causa da culpa dele, do pecado, eu já paguei. Ou seja, é uma defesa muito mais profunda. Nenhum advogado de defesa terreno pode fazer isso. Certo? Ele é o nosso advogado. Então isso também deve nos relaxar. Não, calma. Se você pecou, o advogado já pagou. E ele está lá, ó. Do mesmo jeito que o Espírito Santo, ele intercede com gemidos inexprimíveis e converte a nossa oração para o Pai, Jesus está do lado do Pai, mostrando a Deus, nos defendendo constantemente de qualquer obra má que a gente venha fazer, porque tudo já foi pago na cruz do Calvário. Essa é a maravilhosa certeza. É isso que ele vai dizer no versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E aqui mundo, entenda, são povos. É a lógica de Timóteo, é a lógica de Pedro. Mundo aqui é o povo, certo? É todos os povos, todas as raças, todas as nações. Entenda que é a nossa expressão que a gente fala assim, todo mundo, né? Todo mundo está lá. Mesmo quando a gente fala todo mundo está lá, a gente sabe que todo mundo não está lá, o mundo inteiro está lá. Não, são muitas pessoas, né? Tem gente que viu o acidente, tem gente que é rica, tem gente que é pobre, tem gente que estava passando, tem gente branca, tem gente negra. Todos eles viram o que aconteceu, todo mundo viu. Mas não é todo mundo completamente. Essa expressão, todo mundo que a gente conhece, não tem na Bíblia. Quando ele fala de mundo aqui, ele fala de todas as raças. Cristo, ele veio para os gentios, né? Ele abre, ele é a porta de entrada para os gentios, para preparar os apóstolos para os gentios. Então, é isso que ele fala de todo mundo, todos os povos, todas as raças. Essa é a lógica bíblica. Eu não posso pegar esse versículo e dizer, olha, tá vendo? Cristo morreu pelo pecado de todo mundo. Se Cristo morresse pelo pecado de todo mundo, ninguém ia para o inferno. Ninguém ia para o inferno. A Bíblia não ia ser tão enfática quando ela fala de que muitos vão para o inferno. Não é? Por quê? Porque se a obra de Cristo ela atingisse todo mundo, a obra ia ser perfeita. A obra de Cristo é perfeita. Se eu digo que ela atingiu todo mundo, mas não salvou todo mundo, ela foi eficaz para um e falha para outros. Eu não posso dizer que a obra de Cristo foi falha, certo? Então, assim, é ilógico. Isso aí é uma contradição bíblica. Perdão, não é uma contradição bíblica, certo? É uma contradição minha com a Bíblia, certo? Não dá para pensar nisso aí, não tem lógica, certo? Então, versículo 3. Ora, sabemos que temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Então, agora, nós temos algumas implicações diante dessas verdades dos versículos 1 e 2, certo? E agora, João, ele vai nos mostrar evidências que testificam a respeito da minha fé. Se Deus anda na luz, eu devo andar na luz. Veja o versículo 6, ele diz assim, ó, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, a primeira evidência que João vai nos mostrar sobre estarmos com Cristo é uma evidência moral, certo? Ele vai dizer, se você anda com Cristo, a sua conduta e as suas ações vão mostrar que você anda com Cristo. Ou seja, quem você é moralmente vai saltar aos olhos das pessoas. Você é uma pessoa constante, você é uma pessoa que sabe guardar segredos, você é uma pessoa que diz conselhos corretos, você não é uma pessoa que mescla a verdade, você não é uma pessoa que dá um jeitinho brasileiro, você é uma pessoa moralmente coerente. Essa é a primeira evidência de que você anda com Cristo. Certo? Por quê? Porque o fato é que as nossas atitudes, elas falam muito mais do que as nossas palavras. Né? Isso aí é algo notório. E aí a própria palavra da gente, ela sai um pouquinho de credibilidade quando as pessoas veem que a atitude ela não está correta. Certo? Ou seja, a minha atitude moral, ela salta aos olhos das pessoas. Não tem como você disfarçar. Se você começa a conviver com a igreja, por isso que quando Timóteo vai lá, a recomendação que Paulo dá a Timóteo é, olha, antes de você dar o cargo a alguém, antes de você
prove essa pessoa com o tempo, deixa ela um tempo. Por quê? Porque ela na igreja, a convivência, vai fazer você conhecer essa pessoa. Esse é o erro de muitas pessoas que entram na igreja em 2 semanas e o pastor vai lá e já dá um cargo a ela. Isso geralmente acontece em igrejas menores, né? Igrejas que estão se erguendo agora. Então o pastor fica desesperado, o membro fica desesperado, e aí ele começa a dar cargo às pessoas sem nem conhecer as pessoas. Isso é um perigo muito grande. Por quê? Porque as nossas atitudes, elas saltam aos olhos das pessoas. Então, assim, tem aquela famosa frase, né? Você é crente mesmo, me dê um ano na minha igreja indo todo domingo que eu vou dizer se você é crente mesmo. Por quê? Porque as atitudes, elas vão mostrar. Falar é muito fácil, né? Mas viver é mais complicado. Ou seja, a atitude moral, ela vai contar muito. Aquele que diz que permanece na luz, esse deve também andar assim como ele andou. Ou seja, ele diz que permanece, mas ele está andando nisso que ele está falando. Não, ele tem que andar também. A atitude moral tem que condizer com o que ele fala. Essa é a ideia aqui. Ou seja, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É também uma incoerência de você com a Bíblia, minha com a Bíblia. Não existe isso. Isso é uma frase antibíblica, certo? Então, versículo 4. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Não confie numa pessoa que diz que ama ao Senhor e o que ela faz é totalmente incoerente com a Bíblia. E como é que você vai saber que é incoerente com a Bíblia? Quando você conhece a Bíblia. Por isso que é importante você conhecer a palavra de Deus, porque você vai ver na incoerência das pessoas que dizem amar a Deus, que dizem crer em Deus, mas não vivem de acordo com isso, certo? Se você não entender a palavra de Deus, você não vai conseguir discernir tais coisas. Versículo 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Então, a primeira evidência de que andamos com Deus é a evidência moral. Mas ele nos dá uma segunda evidência dos versículos 7 a 11, que é uma evidência muito interessante e muitas vezes a gente não liga para ela. Veja que coisa interessante aqui. O versículo 7 nos diz, amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra de Deus, é a palavra que ouvistes, certo? Irmãos, é interessante porque parece uma contradição, certo? Veja no versículo 8, ele diz assim, ó, todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Como assim? No versículo 7 ele diz que não escreve o novo mandamento. Aí no versículo 8 ele diz assim, todavia vos escrevo o novo mandamento. Parece contraditório, mas não é, certo? Ele vai dizer assim, olha, eu não falo para você uma nova verdade, porque existe o princípio que o próprio Jesus já falou lá no evangelho que eu mesmo escrevi sobre amar o próximo e amar a Deus e amar o próximo. Esse já é um mandamento dito pelo próprio Jesus. Mas o que é que ele entende aqui? O que é que ele fala de novo mandamento? Versículo 8. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. O que ele chama de novo mandamento é uma coisa que ele vai introduzir aqui como uma nova aplicação. Ele vai dizer, olha, agora que as trevas estão se dissipando e vocês estão na época do esclarecimento na palavra de Deus, porque Cristo já veio, eu agora posso introduzir uma nova aplicação. Esse mandamento aqui do versículo 8 não é mandamento como Jesus vai falar, ame o próximo e ame a Deus, certo? Mas é um mandamento como uma nova aplicação. Eu tenho uma nova aplicação diante da realidade de que agora vocês têm um clareamento muito maior no entendimento do que o povo do Antigo Testamento, porque Cristo já veio. Então eu tenho essa nova aplicação. E qual é a nova aplicação? Versículo 9. Aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Diante do mandamento que Jesus falou lá no Evangelho de João, eu tenho uma nova aplicação para você. Se você odeia seu irmão, se você odeia o seu irmão,
e diz que está na luz, odiando o seu irmão, até esse momento que você odeia o seu irmão, você está nas trevas. Você anda nas trevas. Ou seja, aplicando o mandamento que Jesus disse sobre amar a Deus e amar ao próximo, é impossível você amar a Deus se você não ama o seu próximo. É impossível você estar andando na luz, andar na luz, se você não ama o seu próximo. Esta é uma nova aplicação. Ele vai aprofundar aqui o mandamento de Jesus. É isso que ele encara no versículo 8, entenda como novo mandamento. Certo? Ele está acrescentando uma aplicação diante do que o próprio Jesus falou e ele escreveu no seu evangelho. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz. Esse é um contraste, né? Se ele ama, ele permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe por onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Aquele que anda nas trevas, ele não tem um caminho fixo, porque as trevas não deixam ele ver o caminho. Ele não, na verdade, ele está andando sem sentido, ok? Porque ele não está vendo nada, ele é cego e ele vai atrelar isso à cegueira espiritual. Então veja que as implicações de eu andar na luz não é só uma implicação moral, feito a gente viu, eu andar corretamente, eu viver, mas é uma implicação social. Olha que coisa interessante. Eu tenho que mostrar conduta moral cristã e conduta social cristã. Esse é o novo mandamento que Tiago está dando aqui. Ele está aplicando o que Jesus está dizendo. Ele diz, olha, você ama a Deus, você vive uma vida digna, você é um exemplo, mas você não consegue se relacionar com as pessoas. Você quer fazer tudo do seu jeito. Você só acha que você está certo e pronto. Tem alguma coisa errada aí, até com a sua conduta moral. Por quê? Porque se você não consegue se relacionar com as pessoas, se você não consegue amar as pessoas, tem algum problema no seu relacionamento com Deus. É uma implicação direta ao seu relacionamento com Deus. Ou seja, relacionamento vertical influencia no meu relacionamento horizontal. Relacionamento horizontal influencia no meu relacionamento vertical. Tudo está ligado, tudo está conectado. Certo? Ou seja, cuidado. Cuidado com quem você é socialmente. Cuidado em como você trabalha na igreja. Cuidado nas suas amizades. Então tudo está ligado. Nós temos que entender isso aí. Conduta moral, conduta social. Eu preciso amar os irmãos. Eu preciso exercitar isso. Certo? Se você está adorando a quarentena, olha a aplicação direta aqui. Novo mandamento aqui. Tô brincando. Mas olha a aplicação. Se você está na quarentena e você está adorando a quarentena, você não está com nenhuma saudade da igreja. Você não está com nenhuma saudade dos seus irmãos. Você ama ficar em casa e só em casa, você e você, tem alguma coisa errada no seu relacionamento com Deus. Porque essa saudade em ver os irmãos, veja, constantemente nas cartas de Paulo, nas cartas dos apóstolos, de Pedro, nós vemos a vontade dos apóstolos em estar com os irmãos, em querer ter a oportunidade de falar com os irmãos pessoalmente sobre isso, em abraçar os irmãos, né? Então, isso é uma conduta cristã, isso é uma característica de uma pessoa que anda na luz. Então, procure achar essa saudade aí e a se incomodar com o fato de você estar isolado. Né? Porque nós temos que ter saudade dos irmãos, nós temos que buscar essa saudade. Isso acontece um pouco, falando um pouquinho no contexto de jovens, e você que já foi jovem, acho que já... quando você, por exemplo, até quando você viaja com a sua família, né? Você viaja, você passa 5 dias num acampamento, aí quando você volta, bate aquela saudade dos irmãos, né? Porque você conviveu tanto que, eu me lembro de fulano me acordando e aquela piada que fulano contou e a história que ele contou, a gente começa a ficar com saudade. Mas com o tempo, com o passar da viagem, quando a gente entra no cotidiano da vida, quando a gente volta à nossa rotina, a gente perde isso. Né? A gente começa a ver os irmãos só no domingo mesmo, a gente perde isso. A gente perde essa saudade. Né? Porque aquilo ali vai entrando na rotina. Mas isso é uma coisa que a gente não pode perder. A vontade de estar com os irmãos, a vontade de estar em comunhão com os crentes, certo? Isso é muito importante, a nossa conduta moral. E aí, a partir do versículo 12 aqui, certo? Ele vai nos encorajar
certo? Ele nos encoraja para depois nos exortar. Ele nos encoraja dos versículos 12 a 14, finalizando, e ele nos exorta dos versículos 15 a 17. Por quê? Porque um dos grandes problemas acho que é o mal do século, nós podemos falar disso, é a depressão. A depressão ela é uma doença, certo? E ela tem vários diagnósticos, ela pode ter várias origens. A depressão pode vir por consequência do seu pecado. A depressão pode vir por um distúrbio mesmo, uma doença, e aquilo que e você não tem nenhuma culpa disso, você gerou aquela depressão. A depressão pode vir por um trauma de família, certo? Por aquilo que você enterrou, não resolveu, e daqui a pouco, num determinado momento que você menos esperava, aquilo ali aflora e você entra em depressão. Ou seja, geralmente quando alguém diz que está em depressão, é importante nós diagnosticarmos. Nós não tratarmos tudo como uma doença em que a pessoa não teve culpa nenhuma para gerar aquilo, ou também nós tratarmos como não, tudo é depressão, toda depressão é consequência do pecado e você fez alguma coisa para estar assim. Certo? Na verdade, todos os males do mundo é consequência do pecado. Todas as doenças, né? Você tendo culpa da causa dela ou não, diretamente falando, ela é consequência do pecado. Mas existe aqueles diversos diagnósticos quanto à depressão. E nós temos muitos exemplos bíblicos de profetas, de homens de Deus, que passaram por dias ruins e tropeçaram. Certo? Quantas vezes Davi mentiu para salvar a sua vida? Quantas vezes? O homem segundo o coração de Deus. Aquele dia lá, que ele passou a tarde olhando para Batseba e pecou e matou o esposo dela. São dias de trevas. São dias de pecado. Dias de distanciamento de Deus. Até grandes servos de Deus podem ter esses dias. Naquele dia lá que Abraão mentiu e disse que a sua esposa era sua irmã, porque ele não confiou na segurança de Deus. Certo? Naquele dia lá que Elias, quando recebe a mensagem de Jezabel que ele ia morrer, ele entra em depressão e vai se esconder numa caverna. Dias de trevas, dias de dúvidas a favor, dias de dúvida quanto à proteção de Deus. Naqueles dias que Paulo ele reclamou do seu espinho na carne, ele pediu 3 vezes para Deus tirar. Deus diz: não, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, são dias de desesperos, são dias ruins, e cristãos passam por isso. Todos nós passamos por isso, dias bons e dias maus. Dias que nós estamos mais fortes espiritualmente, dias que nós estamos fracos. Mas o que nós devemos entender é que a nossa vida ela é cheia de altos e baixos. Temos dias bons, temos dias ruins. E agora João vai nos consolar quanto a isso. Versículo 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Isso aqui é uma palavra de consolo. Isso aqui é uma palavra de encorajamento. Por quê? Porque ele está nos encorajando. Ele está dizendo assim, olha, eu estou escrevendo porque você tem a capacidade de lutar e vencer contra o pecado. Por isso que ele chama de filhinhos, porque ele está sendo específico aqui quanto aos eleitos. Eleitos, vocês têm essa capacidade de dizer não ao pecado, de dizer eu não vou tomar essa atitude pecaminosa. Por quê? Porque a gente tem a tendência de dizer aquela famosa frase: ah, eu sei, pastor, mas você sabe, né? A carne é fraca. A gente usa esse versículo de forma errada, né? A gente diz que a carne é fraca para justificar os nossos pecados. Mas nós não podemos fazer isso. Por quê? Porque Deus nos dá a capacidade de vencer qualquer pecado que venha em nossas vidas através do Espírito Santo.
Eu vos escrevo porque, ele diz, eu vos escrevo porque vocês têm essa capacidade. Vocês, na verdade, estão vencendo o maligno. Vocês estão vencendo o maligno. A obra de Cristo na cruz do Calvário nos dá a força suficiente para vencer o maligno. Ele está lembrando para todos nós que em Cristo nós somos fortalecidos. Nós somos todos fortalecidos. Não desanimem. Por quê? Porque os recursos que vocês têm para buscar forças e vencer o pecado não vêm de vocês. Esses recursos quem dá é o próprio Deus. A nossa força, olha aquela música lá, Eternamente Deus. A nossa força nasce do Senhor. É maravilhosa essa frase. Então, às vezes a gente canta, mas a gente não entende o poder dessa frase. Né? Como isso é uma implicação direta nas nossas vidas. A nossa força nasce do Senhor. Ou seja, olha as batalhas. Qual é a batalha que Cristo perdeu? Nenhuma. Através da sua humilhação, ele venceu a maior batalha das nossas vidas, que é a batalha contra a morte eterna. Ou seja, sem Cristo nós jamais vamos ser vitoriosos contra o mundo, contra o pecado, contra o diabo, contra a carne. Nunca vamos ser. Os recursos, eles vêm de Jesus. Então vamos usar essas ferramentas. Vamos usar as armaduras para nos blindarmos contra o pecado. Se estamos em Cristo, nós devemos saber que lutamos contra Satanás e nós vencemos. Por quê? Porque o mesmo Cristo venceu Satanás. E Satanás, ele é um inimigo, mas ele é um inimigo já derrotado. Certo? Ele vai usar da sua natureza para nos tentar, mas ele sabe que uma vez eleitos de Deus, ele sempre vai perder essa batalha. Por quê? Porque está na sua natureza tentar contra nós. Veja, ele tentou contra o Filho. Isso é uma contradição, né? É uma ironia, na verdade. Por que ele tentou Judas atrair Jesus, se ele sabia que a morte de Jesus na cruz do Calvário seria pelos nossos pecados e nós estaríamos eternamente salvos? Por que ele não impede de Judas ser subornado pelos fariseus e entregar Jesus? Porque esta é a sua natureza. A sua natureza está em tentar. Então, indiretamente, mesmo sem querer, ele ajuda o próprio Cristo a ser crucificado. Veja que ironia isso. Não ironia. Satanás, o maior general ali, soldado que estava tentando impedir a morte de Cristo, ele vai ser um dos auxiliadores e uma das ferramentas de Deus para tentar Judas e concretizar aquela morte na cruz do Calvário. Olha que coisa irônica, porque ele não pode ir contra a natureza dele de tentar. Se Judas queria trair o Messias, Satanás ele tem que incentivar isso, porque é da sua natureza. Ou seja, tudo está no controle de Deus. Ele usa tudo e todos a seu favor e até o diabo. Ou seja, o diabo está derrotado. Ele não tem vontade própria. E se Cristo venceu na cruz do Calvário por nós, nós também temos força para derrotá-los. E para concluir, João ele nos exorta, para concluir essa parte, que ele vai entrar no anticristo aqui, na próxima semana vamos falar sobre os anticristos, na verdade. Ele vai falar assim, ó, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está em nós. Não ame o mundo. João ele nos lembra que somos quem somos para depois nos chamar à batalha. Agora que você sabe que tem essa força em Cristo Jesus, não ame o mundo. Você tem forças para não amar o mundo. Porque veja, se você diz assim, se você começa a compactuar com as coisas desse mundo, a gostar de viver uma vida de pecado, você não anda na luz. Ah, Eduardo, mas não é tudo não. Em algumas modalidades eu amo o mundo
e em outras modalidades eu amo a Deus. Eu amo estar no culto, mas eu também gosto dessas coisas que o mundo faz, é ótimo. Então você não ama a Deus. Não existe meio termo. Essa é a ideia aqui. Ou você está com Deus em tudo, ou você não está com Deus. Essa é a lógica que João ele quer que a gente perceba aqui. Deus, né? Tem crente que acha que ele pode amar o mundo e a Deus ao mesmo tempo. Não dá para servir a dois senhores. Não dá. Versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. O mundo não se mistura com Deus. As coisas de Deus não podem se misturar com as coisas do mundo. Você deve escolher um lado. Na verdade, você não escolhe, não é? Mas você deve entender que lado você está, certo? O discernimento do Espírito vai mostrar que e vai nos incomodar a ponto, e aí eu volto ao que eu falei no começo, a de não nos acharmos super crente, de dizermos que as nossas obras elas são boas e aquilo que aconteceu de bom na vida da gente, o que a gente fez de bom, vem da gente. Não, mas por outro lado, Deus nos dá força suficiente através da sua obra e do seu poder de praticarmos essas boas obras. E aí o versículo 17, ele conclui exortando também e falando sobre o mundo, dizendo: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O mundo passa. O mundo é passageiro. Tudo o que ele pode nos dar é passageiro. Nós deixamos tudo, nós não levamos nada. Nós não levamos nem a roupa do corpo quando nos encontrarmos com Cristo no seio de Abraão. Ou seja, não são a nossa prioridade nessa terra, não é juntar tesouros aqui na terra. Max Weber, ele peca quando ele fala sobre o pensamento protestante e a influência do capitalismo nesse pensamento protestante, e ele vai dizer que ele basicamente resume a vida protestante, segundo João Calvino, a juntar bens materiais aqui, e se você juntar bens materiais aqui, significa que você é abençoado por Deus, quando na verdade não tem nada a ver a mente protestante, as institutas ali de João Calvino sendo introduzidas na sociedade. É interessante como alguém que não tem o Espírito Santo entende da forma errada o que é juntar tesouros. O que é juntar tesouros? Na verdade, Calvino, muito bem, ele fundamenta lá 2 Coríntios 9, quando ele vai falar sobre o bom de juntar tesouros, o benefício de juntar tesouros é nós podemos ajudar os outros. Essa é a serventia dos bens materiais. É a gente poder aplicar nossa conduta moral e social diante das pessoas. Essa é a serventia, a única serventia de bens materiais. Tem uma história que muitos pastores contam em suas aplicações, que quando um homem muito rico morreu, as pessoas que pensavam que estavam no testamento desse homem começam a contactar o advogado dele e perguntam ali quanto foi que ele deixou. Quanto foi? Querem saber o valor exato, quanto foi que ele deixou. E aí o advogado, sem querer dizer o valor exato, ele vai dizer ironicamente, olha, ele deixou tudo. Tudo que ele tinha, ele deixou. Ele não levou nada. Ele deixou tudo. E essa é uma aplicação para as nossas vidas. Quando a gente morre, a gente deixa tudo. Por quê? Porque tudo que o mundo nos dá é passageiro. Tudo que o mundo nos dá é perecível. O que é que nós devemos fazer? Através da nossa conduta moral e através da nossa conduta social, que é a nossa vida cristã, o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com os outros, juntar tesouros para o céu. Frutos espirituais. É isso que nós devemos buscar. O que é que eu estou fazendo para melhorar a minha vida e o meu relacionamento com Deus? E o que isso está implicando
no meu relacionamento com o outro. Como é que eu estou impactando outras pessoas? O meu trabalho, o meu relacionamento com Deus, ele está gerando frutos. Qual é o legado espiritual que eu vou deixar aqui nessa terra? Qual é o legado espiritual? Quantas pessoas eu vou aplicar os ensinamentos de Jesus nela? Quantas pessoas Deus vai me usar para falar do seu evangelho? Quantas pessoas? Quantos frutos? Eu tenho que pensar nisso. Mas antes de pensar nesse contexto social, como está o meu contexto moral? Como está a minha conduta? Eu preciso usar as lentes da verdade, para enxergar essa sociedade. Como eu devo melhorar essa sociedade? Como eu devo impactar essa sociedade? Isso é uma aplicação direta nas nossas vidas. Devemos juntar tesouros nos céus. Esses sim serão eternos. Amém, irmãos? Próxima semana nós vamos falar dos anticristos. Olha aí, certo? Já dando uma movimentada aí para você ficar na expectativa da próxima semana, certo? Versículos 18 ao 29 e também falaremos da unção do Espírito Santo. Amém? Vamos orar e concluir esse estudo. E perguntas podem fazer aí no chat, podem fazer no grupo da igreja ou a mim diretamente, certo? Podem fazer no grupo do PG também, pode fazer qualquer pergunta, fiquem à vontade. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Nós te agradecemos porque ela é um manual que nos mostra condutas morais e sociais em que devemos cumprir e temos essa obrigação como cristãos e eleitos e convertidos que somos, porque o Senhor não nos tira dessa obrigação. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, por essas semanas de quarentena, porque o Senhor está nos sustentando. Nós te pedimos pelos enfermos das nossas igrejas, pelos enfermos dos familiares das nossas igrejas, te pedimos por Pernambuco, pelo Brasil, pelo planeta que ainda passa e sofre com essa pandemia. Senhor, esteja conosco. Senhor, nos auxilia. Senhor, nos protege. Nós clamamos e nós te pedimos. É isso que nós pedimos e agradecemos. Em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Vamos aos pedidos e agradecimentos lá no grupo agora. Fique à vontade e acompanhe aí a vasta programação da nossa igreja. Entre elas, no sábado, nós temos 3 programações. À tarde, às 2 horas da tarde, nós temos um encontro da masculinidade bíblica em prática para os nossos irmãos que querem... vamos aplicar esse livro aqui, eu tenho até ele aqui, Futuros Homens. Vamos falar de Douglas Wilson, vamos falar do capítulo 4 desse livro, Um Lar Pactual. A reunião será no Zoom e se você quiser participar, fala comigo lá no WhatsApp que eu lhe mando o convite. Vai ser no sábado às 14 horas da tarde. Também no sábado nós temos a nossa mensagem diária às 18 horas e às 20 horas nós temos o encontro dos casados, certo? E Johnny Talmon, nosso presbítero, está organizando esse encontro. Você que ainda não participou, você não vai se arrepender de participar. Nesse sábado nós temos também. E amanhã nós temos mensagem diária também com o reverendo Isaac. Hoje nós temos também a segunda parte de Gálatas, mas amanhã temos a última parte desse esboço que ele está fazendo, Gálatas 5, do 13 ao 14, do 13 ao 15, na verdade, e amanhã ele vai concluir esse esboço da semana. Esteja conosco, nos acompanhe nas redes sociais, que estamos constantemente com a palavra de Deus na sua vida, nesse período de isolamento, nesse período de quarentena. Deus abençoe e até a próxima quinta, se Deus assim permitir, com mais de 1 João. Deus abençoe.